Você sabia que o período de maior desenvolvimento dos interesses imperiais e coloniais da Inglaterra foi durante o governo de uma rainha? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje, no Momento do Conceito, o nosso assunto será Era Vitoriana. Lembrando que nesse mês de março, que é o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, todos os nossos assuntos do Momento do Conceito tratarão de história que tenha como personagem principal uma mulher. Então, se você quiser ouvir mais sobre Era Vitoriana, que é um tema super interessante, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Era Vitoriana é o nome que se dá ao período em que a Inglaterra e o Reino Unido foram governados pela rainha Alexandrina Vitória, que ficou mais conhecida como Rainha Vitória e por isso dá o nome de Era Vitoriana. Um período bastante longo que começa em 1837, quando ela, aos 18 anos, ela é coroada como rainha e vai até 1901, ano de sua morte, que também em 1876 passa a ser imperatriz da Índia. É uma história muito intrigante, já que a rainha Vitória inicialmente não tinha nem chance de chegar ao trono, mas que, por ser quarta na linha sucessória, depois de muitos acontecimentos e uma história bastante interessante, ela assume ainda bastante jovem o trono inglês e vai promover uma série de mudanças, uma série de transformações que vão consolidar a Inglaterra como uma importante potência econômica, política em âmbito mundial e que vai inaugurar um novo período da história, né, que a tônica das relações serão direcionadas e mais próximas do que nós conhecemos atualmente como grandes países, grandes impérios hegemônicos. Um dado interessantíssimo sobre a história da Rainha Vitória e da Era Vitoriana é justamente a alcunha que essa importante personagem recebe, avó da Europa. Bom, ser a avó da Europa nesse momento significa muita coisa. Isso ajuda a entender e explicar as razões que levaram a Inglaterra a se tornar uma potência continental na Europa e depois mundial, justamente pelo motivo de a Rainha Vitória conseguir articular matrimônios entre os seus filhos e netos com pessoas, com membros das nobrezas de toda a Europa. Isso faz com que os outros países da Europa, que também eram muito fortes economicamente e politicamente, acabem concordando e se tornando parceiros da Inglaterra nesse momento. Então, é uma atitude extremamente hábil e que faz e que consolida, na verdade, esse momento de apogeu econômico e político da Inglaterra através das relações que a nobreza inglesa, dos filhos e netos da Rainha Vitória, criam com outros países da Europa. Isso é extremamente importante e fortalece ainda mais e consolida ainda mais o poder desse país em um cenário extremamente favorável. E é justamente esse cenário de prosperidade econômica e de relativa paz no Império Britânico, onde onde a Inglaterra não será o epicentro das ações bélicas de um conflito com outro país, é que vai se desenvolver então o apogeu e a expansão em maior escala do Império Britânico. Esse período vai ser conhecido como Pax Britânica, uma reminiscência, né, uma lembrança à Pax Romana, um período de expansão do Império Romano. Então, esse sim é um cenário favorável às mudanças que estavam acontecendo naquele momento. Mudanças no âmbito cultural, âmbito econômico, âmbito político, âmbito científico e até no âmbito militar, e que favorece então esse momento de apogeu dos interesses ingleses ao redor do mundo. Colhendo os frutos do desenvolvimento industrial, a Inglaterra, durante a Era Vitoriana, vê o apogeu da burguesia industrial, a prosperidade dessa classe que controlava os meios de produção na época, percebe também que esse movimento de auge da indústria também necessita de investimentos e é onde acontece uma transformação, né? Uma significativa mudança, onde
uma infraestrutura fantástica vai ser criada. Serão construídas novas estradas de ferro, novos portos, uma ampliação do sistema de comunicação através do telégrafo, que era uma transformação tecnológica gigantesca para a época, justamente no setor de comunicações. Ou seja, as notícias chegariam e viriam numa velocidade inimaginável para o período. Lembrando que nós estamos falando do século XIX. Então, todo esse movimento industrial e econômico favorece o desenvolvimento e o florescer dessa nova forma de pensar, impulsionado pelo desenvolvimento econômico e que vai ter reflexos também na sociedade. É evidente que o aumento da atividade industrial também vai fazer com que aumente o número de trabalhadores. Isso é óbvio. E esse aumento de número de trabalhadores, então, implica em algumas mudanças que vão ocorrer na relação entre os empregadores e os trabalhadores. E é nesse momento, então, que na era vitoriana também acontecem essas transformações, como, por exemplo, o fim da escravidão na Inglaterra e em todas as suas colônias na década de 1830. Já era um avanço para a época. Mas também a regulamentação da jornada dos trabalhadores nas indústrias, que acontece na década de 1840. E por fim, essa ebulição de pensamentos e ideias, surgem os movimentos operários, né? Qual a Inglaterra vai mudar também e vai repensar a sua relação, né, de acordo com os interesses das classes populares. Então, nós vamos ter a abertura ao direito político, ao direito ao voto, na década de 1880, estendido a todos os trabalhadores. Então, percebam que a era vitoriana também implica transformações sociais, né, e culturais. Afinal de contas, essa grande transformação faz com que, pela primeira vez na história, a Inglaterra conte com um número de trabalhadores ou de pessoas, de uma forma geral, muito maior na região urbana do que na região rural. Lembre-se, estamos falando ainda do século XIX. Esse aumento populacional nas cidades é também resultado dessa transformação econômica, dessa mudança de paradigma, né, de produção não mais voltada para o campo, mas sim para a cidade, com complexos sistemas de produção industrial. Durante a era vitoriana, nós vamos ter essa transformação, então, entre a relação do campo e da cidade, com um aumento significativo de habitantes das cidades, e vamos ter também, então, uma mudança na cultura, já que as atividades culturais, teatros, musicais, vão encontrar na cidade um campo extremamente fértil para o florescimento das artes, não é? E também temos, conjugado a essa transformação social, uma significativa melhoria em saúde, na indústria farmacêutica, o que é refletido também no setor científico, né, um avanço das ciências. E, apesar de não ser muito falado, é nesse momento que nós também encontramos um desenvolvimento muito específico no campo militar, já que a tecnologia, pensada na indústria, pensada no conforto e na saúde das pessoas, também vai ser aplicada no campo militar, na reformulação das armas, né, dos petrechos de guerra, inclusive com a utilização de armas, navios muito mais precisos, né, muito mais destrutivos, com utilização de canhões de alma raiada, e tudo isso é resultado desse processo tecnológico científico que foi visualizado ou presenciado ou sentido ainda nesse período de governo da Rainha Vitória da Inglaterra. Politicamente, nós temos a expansão dos interesses britânicos através do imperialismo e do neocolonialismo. E reparem que quando nós falamos de Rainha Vitória ou de Era Vitoriana, na verdade, essa reminiscência da importância da rainha é muito presente nas colônias, onde regiões geográficas, elementos da paisagem, da geografia, estados, regiões administrativas vão receber como homenagem o nome da rainha, Vitória, né? Temos vários elementos com o nome de Vitória ao longo de todo o Império Britânico na época, e que vão simbolicamente
lembrar o apogeu desse momento vivido então pela Inglaterra através das políticas da Rainha Alexandrina Vitória. E para o Brasil, será que a era vitoriana teve algum impacto na nossa história? A resposta é sim. E por mais que o Brasil não fosse uma colônia da Inglaterra, era visível e notável a pressão e o direcionamento da política inglesa, especialmente durante a era vitoriana, nas relações que o Brasil acabou desenvolvendo, acabou tecendo ao longo de todo o século XIX. Isso fica bastante evidente, por exemplo, quando nós pensamos no fim da escravidão no Brasil. Porque a Inglaterra acabou exercendo uma pressão cada vez maior para que o Brasil acelerasse esse processo e colocasse fim à escravidão. E isso fica muito visível quando nós temos várias leis criadas buscando exatamente esse objetivo, mas que sempre foi, o Brasil sempre deu um jeito de prorrogar essa ação até o finalzinho do século XIX, mas de certa forma é uma influência notável dos interesses coloniais ou imperiais ingleses, por exemplo, no Brasil. E ao longo da nossa história, durante o século XIX, é bastante perceptível a influência cultural e econômica da Inglaterra, diante dos nossos interesses ou do desenrolar de nossa história. Mas um outro ponto deve ser levado em consideração, já que é um ponto decisivo na nossa trajetória durante o século XIX, especialmente quando falamos do Império Brasileiro, na política de Dom Pedro II, que é a Guerra do Paraguai, já que a historiografia da Guerra do Paraguai, durante muitos anos, acusou a Inglaterra de ser a principal interessada nesse que foi o maior conflito platino, e um conflito decisivo para a mudança, junto com a Guerra da Crimeia de 1850 e a Guerra da Secessão Americana de 1860, a Guerra do Paraguai, também na década de 1860, vai ser decisiva para que haja uma visão transformadora do evento guerra na definição do que seria o objetivo de um país dominando o outro. O conceito de guerra total se desenvolve durante a era vitoriana e, de certa forma, a Inglaterra acaba não sendo o ponto nevrálgico ou o ponto onde todos os interesses estariam convergindo a favor de um conflito entre o Império Brasileiro e as repúblicas do Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Na verdade, a Inglaterra lucrou, como maior potência do período, ela acabou se beneficiando das vendas de armas, de munições, de uniformes, de mantimentos, de produtos manufaturados, já que todas as economias dos países platinos estavam voltadas para a guerra. A Inglaterra também teve um papel decisivo na manutenção do conflito, e não como foi visto inicialmente pela historiografia, como maior interessada na guerra. Mas sim, ela teve um papel decisivo na guerra, sendo um grande fornecedor de vários produtos no momento de desenrolar do conflito. Bom, o momento do conceito de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que em março nós sempre vamos ter histórias relacionadas a figuras femininas, já que março é o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Se você gostou, peço para você deixar o seu joinha, o seu like. Se você acha interessante esse vídeo, compartilha com alguém, com um estudante, um colega, um professor que gosta de debater sobre esse assunto, para que você possa também tecer as suas reflexões e que possa aprender ainda mais. Então, vou ficando por aqui. Agradeço você que assistiu até o final do vídeo. Então, na semana que vem voltamos com um novo assunto e até lá. Boa semana para todos. Tchau, tchau.